Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história do jornalismo, comunicação social aqui no Brasil. O que será que a maçonaria tem a ver com o surgimento do jornalismo no Brasil? Aliás, como é feita essa manipulação na mídia? Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Estou aqui no interior do chafariz de Mestre Valentim, no coração da Praça 15. Este monumento, construído em 1779, se destinava a resolver o grave problema de abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro. Nem imprensa, nem universidade, nem fábricas conheceu o Brasil colonial. A da maçonaria foi Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa, o nosso jornalista, o primeiro jornalista brasileiro, filiou-se à maçonaria ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele viveu lá entre 1798 e 1800. Essa filiação à maçonaria marcaria o seu destino. A imprensa se estabeleceu de forma tardia em território brasileiro. Se esse processo for comparado ao seu surgimento e desenvolvimento histórico no mundo, considerando o período da invenção de Gutenberg no século XV, quando se multiplicaram as empresas de impressão. Isso sem contar que a imprensa tem seus primórdios ainda no século XIII, no Ocidente, na Itália e na Alemanha, com o surgimento das primeiras notícias, que circulavam em folhas manuscritas contendo informações. Segundo Nilson Lage, em Bremen circulou o primeiro periódico no mundo, em 1609, com outros se estabelecendo durante a década seguinte também na Alemanha. Ciro Marcondes Filho, em seu livro Comunicação e Jornalismo, A Saga dos Cães Perdidos, divide cronologicamente a evolução da imprensa no mundo em 5 fases. Pré-história do jornalismo, de 1631 a 1789, caracterizada por uma economia elementar, produção artesanal e forma semelhante ao livro. Primeiro jornalismo, 1789 a 1830, caracterizado pelo conteúdo literário e político, com um texto crítico, economia deficitária e comandado por escritores, políticos e intelectuais. Segundo o jornalismo, em 1830 a 1909. Hipólito da Costa. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, escolhera dar este nome ao primeiro jornal da nova CAP e o estava lançando exatamente no dia da inauguração de Brasília. De fato, 152 anos que separam o Correio Brasiliense de Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense de Assis Chateaubriand promoveram uma transformação radical na imprensa que fazia no mundo. No tempo do Hipólito, o jornalista se confundia com o educador. Ele achava que a sua missão era preparar o povo para a era das luzes, levar a cultura. Ele sabia que os livros eram pouco acessíveis. Então o jornal, até pelo formato, se confundia com o livro. Dividia-se em inúmeras seções. Os artigos às vezes começavam num número e se prolongavam por vários outros. Publicavam-se traduções de clássicos da literatura. Então o Correio Brasiliense, ao final do semestre, reunia e encadernava um volume como este, de forma a proporcionar ao seu leitor a guarda daquele livro, daquele volume que representava, na verdade, um patrimônio, algo para ser conservado e para ser guardado para a posteridade. Não havia ainda esse caráter descartável do jornal. O jornal que se lê de manhã e que de tarde já envelheceu e no dia seguinte já está servindo para embrulhar mercadorias na feira, carne no açougue, etc. O jornal que até com a internet parou de ter um sentido tão necessário de urgência, de algo que tem que ser lido e informado, de edições extraordinárias. O jornal foi mudando de características e a gente hoje tem um Correio Brasiliense nos jornais brasileiros como o Globo e a Folha, jornais que têm uma nova missão, que é achar um novo caminho para a imprensa, um caminho tal como Hipólito da Costa, com o seu Correio Brasiliense, em 1808, achou para a imprensa no Brasil. A imprensa de massa
marca o início da profissionalização dos jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a utilização da publicidade e a consolidação da economia da imprensa. Terceiro jornalismo, 1900 a 1960. Imprensa monopolista, marcada por grandes tiragens, influência das relações públicas, grandes rúbricas políticas e fortes grupos editoriais que monopolizam o mercado. Quarto jornalismo, de 1960 em diante, caracterizado pela informação eletrônica e informativa, com ampla utilização da tecnologia, mudança das funções do jornalista, muita velocidade na transmissão de informações, valorização do visual e crise da imprensa escrita. Cá para o Museu da Imprensa em Brasília, onde repousa. Foi uma máquina como esta que veio desmontada no porão da Nau Medusa, onde viajava Dom Antônio de Araújo, ministro de Dom João VI, que se publicaram em 13 de maio de 1808 os primeiros impressos no Brasil. Eram decretos da coroa, eram documentos para que a máquina do Estado pudesse funcionar. Só no final daquele ano, só em setembro daquele ano, exatamente no dia 10 de setembro de 1808, é que dessa máquina saiu o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. O primeiro jornal publicado no Brasil, eu diria. Um formato um pouco menor do que esse, era apenas uma réplica, uma reprodução da antiga Gazeta de Lisboa. Um jornal sem saborrão, sem muita graça, sem muito charme, totalmente censurado. Para se ter uma ideia, o próprio Dom João fazia leitura dos originais desse jornal. O Conde de Linhares, seu ministro, fazia censura do que podia e não podia entrar. No entanto, a Gazeta do Rio de Janeiro foi um instrumento essencial para o progresso da comunicação, para a vida da corte do Rio de Janeiro depois da chegada de Dom João. Nas suas páginas, ela aceitava anúncios grátis, as pessoas da cidade ofereciam casas, procuravam escravos, davam notícias de lojas que se abriam, de coisas que havia para vender, de cabeleireiros, enfim, de tudo que veio de novo com a corte, que transformou, que de uma maneira radical, a gente pode dizer, revolucionou o Rio de Janeiro, foi anunciado pelas páginas da Gazeta. Já o desenvolvimento da imprensa no Brasil avançou após a chegada da corte de Dom João VI em 1808. Até então, a censura real controlava as publicações, que eram destinadas à reprodução de informações e documentos do governo. A imprensa passou por seu, abre aspas, melhor período de liberdade, fecha aspas, até aquele momento, com o reinado de Pedro II. O primeiro jornal independente lançado no Brasil, de acordo com José Marques de Mello, foi o Correio Brasiliense, de Hipólito José da Costa, testificado por Lage. Abre aspas. Costumava-se apontar como os primeiros periódicos brasileiros, o Correio Brasiliense, que circulou em 1º de junho de 1808, editado na Inglaterra por Hipólito José da Costa. 3 meses depois, foi lançada no Rio a Gazeta, órgão oficial do governo, dirigido por Frei Tibúrcio José da Rocha e censurado pelo Conde de Linhares. Fecha aspas. Da importância desse jornal, do jornal que foi informativo e crítico, que era o Correio Brasiliense. É interessante observar como Hipólito da Costa se deu conta de que a derrota de Napoleão na Rússia foi uma derrota para o general Inverno. Em uma passagem que ele comenta esses boletins sobre a campanha de Napoleão naquele país, ele diz: a experiência da campanha passada é convincente prova de que os franceses nunca poderão passar o inverno na Rússia sem se exporem às maiores dificuldades. Quando, pois, os aliados não ganham outra coisa com o armistício, ganham o aproximarem-se ao inverno, este terrível inimigo dos franceses na Rússia. E Bonaparte está certo de que os russianos lhe não prepararão nem mantimentos nem esquartéis. Na primeira fase da imprensa no Brasil, o panfletarismo teve predomínio, definido por Lage como, abre aspas,
surpreendentemente virulento, fecha aspas. Na segunda fase, surgiram o Jornal do Comércio em 1827, a Gazeta de Notícias em 1874, no Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo em 1875 e o Jornal do Brasil, fundado em 1891, já no início da República. No período de 1899 a 1920, da República Velha ao Estado Novo, a publicidade teve início nos jornais. Também foi maçom o imperador Pedro I. A Gi está falando um ponto crucial. Nós temos um monte de jornalistas enviesados que estão produzindo notícias enviesadas e estão ditando pautas enviesadas. Nós temos as tias do Zap Zap, né, que estão ali caindo nas fake news. Às vezes vem uma notícia do sensacionalista, assim, e aí às vezes eu recebo de alguma tia do Zap, tipo, meu Deus, mas como você não percebeu que isso era uma ironia, sabe? E é doido isso, porque depois que eu comecei a estudar os índices de alfabetismo e analfabetismo funcionais no Brasil, eu quase caí pra trás. Assim, a porcentagem de brasileiros que conseguem entender uma ironia é ínfima, é assim, minúscula. Ir no totalitarismo. Tipo a agência de fact-checking lá. Eu odeio propor alternativas pra qualquer coisa. Eu mas mal dou proponha conta da reflexões, minha vida, né? Mas já vai ser cancelado aqui ao vivo. Não vai ser cancelado porque ele é sociólogo. Ah, sim. verdade. Formado em sociologia. eu sou sociólogo Eu formado pela Federal da Bahia. A esquerda tá representada aqui. Exatamente. Pode dar carteirada, né? Então, eu dou sempre que eles vêm me encher o saco, eu dou Não podem cancelar o meu. E eles ficam na dele. Então, eu tô com o Rasta também, que ele falou no último programa, mas todo mundo tem que ter liberdade de falar o que quiser, né? O problema não é de liberdade de falar o que quiser. O problema é de inteligência, né? Como você tá falando, todo mundo é burro porque não domina a linguagem, e essas pessoas que estão entrando nos jornais, elas também são burras, pô. Basta olhar pra nossa excelente, formação. todo mundo é burro. Todo mundo é burro. Inclusive Coisa eu. linda, todo mundo é burro. Sociólogo negacionista afirma que Eu todo mundo é burro. Mas é um dado da realidade, né? Então, quando você observa a nossa formação, né? A formação da nossa geração, você fala assim, pô, a gente foi formada para ser burro, né? A gente foi formada para não aprender a falar, não aprender a ler, não aprender a pensar. Então, se você não domina a linguagem, né? Você está falando, as pessoas não sabem nem usar uma pontuação, isso é um problema de pensamento, né? Não é só da estrutura da linguagem. Você pensa errado. Se você não entende uma ironia e alguém faz uma tirada irônica, você não está entendendo a ironia da coisa, então você é burro. É simplesmente isso. Então, como todo mundo está saindo da universidade, entrando no mercado de trabalho burro, né? Isso gera um problema de reconhecer e filtrar as coisas. Então, não é que as pessoas devem limitar o alcance das informações ou a produção da informação. Acho que tem que ter mais inteligência. Matéria e não só a manchete, entendeu? Já resolve muitas coisas. A gente trouxe até algumas manchetes aqui, né, Lara? Pra gente poder mostrar exatamente isso, cara. Tipo assim, às vezes você vai ler e é interessante esse lance da linguagem, as sutilezas das palavras que eles usam, né? A interrupção da gravidez. Pô, aí o afegão médio lá vai olhar pra matéria e falar, ah, que legal, que bonitinho. Não sei Redução seletiva. Entendeu? O que é isso, cara? Pô, é aborto. Isso aí que a gente tá falando, entendeu? A gente não tá falando de... Você tem que dar nome aos bois, sabe? Esse lance da liberdade de expressão, porque a gente pega, por exemplo, países, você pega a China comunista lá. Eles não têm liberdade para poder falar contra o governo, né? Eles são censurados ali, tem todo um firewall da China lá, então não chega Google, não chega as redes sociais e tal. Eles no buscador deles, eles não podem procurar pelo massacre lá da Praça Tiananmen Square, né? Que é aquele daquela foto clássica, tem um carinha com essa sacola em frente aos tanques de guerra, né? A gente mostrou inclusive isso lá no Donos da Verdade, nosso filme, né? Documentário que a gente fala sobre essa liberdade de expressão. E realmente é muito louco quando a gente começa a pensar nisso, né? Como tem essas... E é o que eles querem tentar fazer aqui, sabe? Com essas agências de fact-checking, checagem que tá dizendo que é verdade. E alguém a quem paga interessa esse isso? checador, né, de notícias. O pior é que o dono do veículo também é dono do checador de notícias. Exato! É o mesmo dono, gente. E é o mesmo jornalista, porque o cara trabalha de manhã em um e à tarde ele vai trabalhar no outro. É desse jeito, gente? Olha, trazendo bastidores para nós. É desse jeito. E é tudo engraçado que antes de ontem, eu resolvi entrar no meu Facebook. Fiquei 5 minutos, falei, o que eu vim fazer aqui? Porque
todo mundo do meu network jornalístico, da esquerda, tá lá. E é muito forte, assim, muito forte o que tá rolando ali dentro. Você rola o feed de 5 minutos e fala, gente, parece que eu saí de uma bolha, né? Entrei em outra. Não tem como, eles se influenciam muito. Vou dar um exemplo. Quando a gente começa a falar sobre linguagem, todo mundo no Instagram começa a falar sobre linguagem. Você sabe disso? Eu comecei a falar de oratória, fazer análise das pessoas de oratória, de argumentação. Um monte de gente que nunca falou de oratória começou a falar de oratória. Por quê? Porque o ser humano é influenciável. Então, também a gente tem que lembrar disso. Eles estão na bolha deles, então eles se influenciam. Eu não acredito que eles chegam nesse nível de discussão que a gente está tendo aqui, Arthur, de que eles estão fazendo algo similar ou criando um caminho próximo ao que tem na China. Eles não acreditam nisso, eles acham realmente que eles têm que lutar pelo trabalho... Salvando a população. Salvando a população e lutar pelo trabalho deles, porque afinal de contas eles têm conta para pagar, eles são pais, têm a sua família. Nem todos, né? A gente sabe que tem aquela galerinha da lacração também, que é pai de pet. Exato. Pai de planta. Pai de planta. Pet dá muito trabalho, pai de plantinhas. Pai de planta. Então a gente sabe que tem esse pessoal também. Só que se o universo, eu teria oportunidade de trabalho, eu estaria provavelmente em veículos de comunicação, já teria deslanchado a minha carreira. Quando eu escolhi sair disso, eu tive que começar tudo do zero, a Lara sabe. Eu tive que começar a minha carreira do zero e fazer network, conhecer pessoas,